Cortes da Sarjeta. Bom, ele falou de podcast aqui. Eu não vi o que ele falou nesse vídeo. Vamos saber aí qual que é a opinião dele referente. Esse é o fim dos mesacasts? E você acha que é o fim dos mesacasts? Deixa o seu comentário e não esquece que se você quiser saber bastidores do audiovisual, muita coisa aí que tem por trás das câmeras, né? Que todo mundo vê aqui na frente das câmeras, tá tudo lindo, bonito, muito bem filmado e por trás das câmeras, hein? Lá ele! Bora? Uma das notícias que passou essas semanas aí que eu fiquei fora foi... Deixa o like e se inscreve, hein? Foi uma chamada crise dos podcasts, eu não sei se vocês estão sabendo. O Flow cancelou 2, né? Foi o caso do Vênus. Ó, esse vídeo aqui faz 4 de janeiro de 2026 ele soltou. Podcast, e foi o caso do Ciência Sem Fim. No caso do Ciência Sem Fim não foi por audiência, foi por problema. E o Vênus, galera, eu tenho um bastidor aqui sobre o Vênus, hein? O Vênus, eu posso quase afirmar que não volta mesmo de nenhum jeito. Polêmica. Breaking news aqui, ó. CNN. Vênus Podcast provavelmente não voltará de nenhuma forma. É o fim mesmo. Existia uma chance ainda, né? Existe o estúdio. Hoje em dia nem o estúdio existe mais. No lugar do estúdio do Vênus Podcast, agora é o estúdio do Flow News. Já era, pessoal. Agora é certeza absoluta. É o estúdio do Flow News agora no lugar lá. Mas vamos lá. Problemas ali com o Sérgio Sacani, e aí eu sei que tem uma novela por trás desse negócio, mas não me interessa. Mas começou um papo sobre o apocalipse dos podcasts, etc, etc, né? Um dos motivos seria porque um outro formato agora tá monopolizando as redes, que no caso aqueles 30 versos, né? Tipo, um comedor... Ah, lá vem essa história de novo. Ah, irmão, nessa eu discordo de você. Esse papo até pode fazer meio sentido, mas eu não consigo acreditar, velho. Eu não consigo acreditar nisso, na moral. Eu não sei se você vai chegar nessa parte, mas minha opinião é que no YouTube não existe roubar audiência. O vídeo tá aí, ó. Vou abrir o YouTube aqui, ó. Abrir o YouTube, assim como eu tô assistindo o seu vídeo. O que me interessar vai aparecer aqui, ó. OBS, musiquinha, assisto lives do Luigi, tá vendo? Falando aqui de canal Dark, o Além da RH, o podcast da minha mãe, audiovisual. Você está empurrando? Caramba. Lá ele! Ó, OBS, tá vendo? Musiquinha. E assim, tá disponível para todo mundo assistir, entendeu? Eu não consigo acreditar muito nessa parada de roubar audiência. Tipo assim, eu tô fazendo live aqui agora, eu não tô roubando sua audiência, velho. Sei lá, não faz muito sentido na minha cabeça. Essa história começou um novo formato, estourar, o outro morre. Quem gosta de podcast, mano. Entendeu? E vai assistir também o debate, e também vai continuar escutando podcast. É que o podcast é foda, mano. A maioria dos podcasts ainda não adianta. É difícil você criar uma cultura, uma base, uma comunidade. Eu tô começando minha live, hoje é o segundo dia que eu faço live aqui, só anunciei no Instagram. Uma sexta-feira, são 9h58 da noite, tem 5 pessoas aqui assistindo. 5. Uma delas é o meu aparelho aqui, ó, por exemplo. Entendeu? Então, para mim criar essa comunidade, eu sei que vai tempo. Não vai ser do dia para noite. Até as pessoas entenderem, encontrarem, que gostam do assunto de bastidor, de audiovisual, de podcast, de live, ou seja o que for. Não sei. Para mim não faz sentido essa história de que surgiu um novo formato, o outro morre. É que tá em alta. É uma novidade. Para muita gente é uma novidade os debates e tal, mas daqui a pouco também, normaliza também, entendeu? É meio que isso. Não sei. Eu não acredito que o Flow tá perdendo audiência, o Podpah tá perdendo audiência por conta dos debates. A audiência se perde mesmo porque, mano, ninguém quer assistir vídeo longo não, velho. E o debate ainda é uma novidade. Daqui a pouco não é mais, né? Então, sei lá. De alface versus 30 comedor de rabanete. De fato, esse formato dá muito view. Mas eu, sinceramente, acho que esse formato, não sei se ele dura muito não, tá? Eu acho que ele é novidade agora, por isso que ele tá dando... Aí eu concordo. Eu acho que ele não dura muito não. Dando visualização, não sei. Eu tenho a sensação que ele se esgota mais rápido do que qualquer outra coisa. Todo formato se esgota rápido, mas eu acho... Eu acho que esse formato, ele vai se esgotar rápido pelo simples motivo de que, tipo assim, todo mundo debate. Todo mundo tem
Todo mundo gosta de debater, de trocar uma ideia, de falar sobre algum assunto, de discutir algum assunto, principalmente político, né? Mas vai chegar uma hora que você vai saturar, velho. Tipo assim, porra, ninguém quer saber mais de ficar debatendo nada não, entendeu? Vai acabar, aí sim vai acabar os assuntos do debate. Eu acho que acaba saturando muito por isso, né? Uma Andressa Urach de novo, será que ela vai dar a mesma audiência? Ou não também, dá para ter vários temas com ela diferentes, mas se ela for falar do mesmo tema em algum outro debate, funcione. Se a Andressa Urach, que foi no Redcast, for em algum outro debate com o mesmo tema, talvez deviu porque gera muito corte polêmico, né? Mas ao mesmo tempo, as pessoas já viram aquele debate sobre aquele tema. Agora, por exemplo, no MesaCast, podcast, ou seja lá o que for, quando ela vai num podcast, por exemplo, ela vai no Redcast, ela tem um papo. Aí, sei lá, vai que um podcast cristão resolve chamar ela para tentar entender quem que é o Andressa Urach. Ela vai conversar sobre outras coisas totalmente diferentes, entendeu? Complexo, né? Complexo. Não sei se eu concordo ou se eu discordo de você agora. Tô meio confuso também. Acho que esse mais rápido ainda, assim. Sei lá, tipo, por exemplo, agora tá tendo um ateu contra 30 cristãos, um rico contra 30 pobres, sei lá. Chega uma hora que esses embates começam a ficar ou repetitivos ou sem graça, né? Fã do Batman versus 30 fãs do Superman, tá entendendo? Vai começar a chegar nesse ponto, assim. E aí quando chega nisso, tu já sabe que já o negócio já tá começando a entrar em crise, né? Só que eu acho que tem um outro fator aí que tá pegando os podcasts, é que eu acho que há pelo excesso de podcasts, de fato, criaram, quando eu vi alguém falando, até o Sérgio Malandro passou a ter podcast, isso foi um indicativo. O excesso ao parâmetro. Quando você vira parâmetro de coisa negativa, é porque a sua carreira, não sei se deu muito certo não, né? Mas enfim, o cara ganha dinheiro. E no final da ponta é isso que importa pra muita gente, né? Mas, porra, ser parâmetro, quando o Sérgio Malandro criou ser um parâmetro negativo é foda. De podcasts, talvez esteja cobrando um filtro que pode se dar através do qualitativo. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, talvez esse formato vamos puxar um papo aí com o convidado e vamos ver qual é, talvez esse formato esteja cansando. Sei lá, vamos pensar, antes existia até mesmo a internet. Sei lá, eu tenho 41 anos. Isso aí eu concordo. Você faz podcast, não roteiriza, não tem ali um planejamento de tema, tudo, esquece, filho. Esquece. Você vai fazer 500 episódios, não vai conseguir nada, não vai arrumar nada, nem corte. Né? Então eu cresci assistindo o programa do Jô, que era até Jô Soares 11h30. Às vezes tu via que o Jô Soares tinha um convidado que ele não tinha a menor ideia de quem era o convidado, mas ele tinha uma produção que fazia ali uma investigação sobre o cara, né? Então isso permitia que não ficasse num papo assim muito vazio. Eu tenho a impressão que esse vai ser, ou pode ser, um dos filtros que vai rolar agora. Não acho que seja por acaso o Flow ter sentido isso, porque uma crítica que eu faço ao Flow é que eu acho os papos soltos demais, cara. Tá entendendo? Tirando o caso, às vezes, que o Igor conhece o cara ali que tá assistindo e tal. Aliás, tem isso também, né? Às vezes conhece o cara, mas conhece de maneira tão íntima que fica num papo ali que parece, sente até que tu tá invadindo a conversa, nem sabe do que eles estão falando. Então, assim, tirando às vezes A essência do Flow, pra mim, naquele que o Igor faz ali, continua mesmo. Eu não acho papo tão solto. O podcast é isso, irmão. Não é uma entrevista mesmo. O Igor fala sobre isso, né? No caso do Flow. um convidado ou outro que é íntimo ali do entrevistador, fica uma coisa muito solta, sabe? Assim, chama, sei lá, um cara de uma área técnica X e não tem perguntas pra se fazer. Não tem como tu puxar o cara, sabe? Assim, porque não se estudou o entrevistado. Então acaba ele repetindo o bingo, que quem já acompanha ele já conhece. Então também acaba sendo uma conversa que não traz novidades, né? Enfim, eu sinceramente, se eu tivesse um podcast com audiência suficiente pra me permitir contratar uma pessoa pra trabalhar comigo, eu hoje, o que eu faria, dou essa dica pra todos, é uma contribuição, eu contrataria alguém pra fazer pesquisa sobre os entrevistados, né? Eu acho que isso pode começar eu acho que isso é um caminho, assim, para esses podcasts começarem a trazer, talvez, conteúdos realmente diferenciados. Mas isso não é uma crítica. Cara, é o que eu falei, tá? Tipo, realmente o Flow não traz uma parada estruturada, mas, pô, na moral, o papo é sempre bom. Raras vezes ali que o Igor não consegue fazer o que ele faz de melhor, não, velho. Raras vezes. Crítica ali o pessoal do Três Irmãos, né? É mais uma sugestão mesmo. Mas no caso da nossa conversa, eu acho que funcionou. Funcionou porque eles têm até ser mineiro, mas nem todo mundo é mineiro. Aí eu acho que aí. E realmente, por exemplo, se eu for uma segunda vez lá, se for pra dizer a mesma coisa, vai ser um porre, tá entendendo? Eu acho que essa coisa até de investigar, de fazer uma pesquisa sobre o entrevistado pra produzir certas perguntas, eu acho que isso é bem-vindo, até principalmente quando tá chamando a pessoa pela segunda vez. Porque senão daí realmente começa a ficar platitudes. Eu vejo muita gente criticando que isso se aplica aos podcasts como um todo, assim, que tem algumas pessoas que vão muito, né? Tipo o Sérgio Sacani, o Lito, Pirula também é bastante. E aí são pessoas que têm contribuído
contribuições, tá ligado? Só que ninguém tem contribuição infinita. E se o entrevistador não sabe puxar uma coisa diferente, vai ficar sempre no mesmo papo, né? Eu, por exemplo, eu tenho alguns entrevistados, tipo esses que eu já mencionei, entre outros, eu tenho a sensação que tu tá sempre vendo a mesma entrevista. Vai no Vilela, é a mesma coisa que vai no Três Irmãos, que é a mesma coisa que tá no Flow, que é a mesma coisa que tá no Podpah, é sempre a mesma coisa, tá ligado? Então, acho que Isso aí você tem um pouco de razão, mas depende do convidado também, né? Cara, é complicado você puxar qualquer novo assunto. Eu vou dar um exemplo do cara lá que tá falando de gente rica lá. Se for ver, quase todos os podcasts que ele participou é a mesma coisa. Quase todos. O que foi mais diferente, porque, pra mim é um dos melhores podcasts da atualidade. Ele se chama Não Ficção, do Átila e Marino lá. O cara, mano, é assim, aquele podcast técnico mesmo. O cara vai na técnica, entendeu? Pra quem gosta de técnica, eu acho que até vai uma dica pra você aí. Não sei se você assiste ou escuta, porque também não tá no YouTube. É esse aqui, ó. Cadê? Não ficção. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha lá, ele entrevistou Coisa de Rico, ó. É o canal do Átila Marino. Mano, sim. Podcast. Esse aqui, ó. Bom pra caramba. Muito bom. O Dayá, esse Dayá aqui foi sensacional. Não sei nem por que esse aqui não tá visto. Cadê o cara do Coisa... Aqui, ó. Coisa de Rico. Esse aqui tá muito bom também. Eu comecei a escutar, mas escutei com outra conta minha. Eu comecei a escutar com uma outra conta minha, é verdade. Por isso que não tá visto aqui. Mas assim, muito bom, velho. Muito bom. Ali foram feitas realmente... Como é que fala? O que o Reb falou é uma coisa, realmente. O Flow é pra leigo mesmo. O Igor fala sobre isso, que ele faz pergunta que o povo queria fazer pro convidado. É meio que isso. E o Átila não. O Átila já vai já vai na academia, sobre pesquisa, ele já vai nos negócios lá de médico, lá, revista científica, sabe? Ele já entra nos assuntos, mano, que você sai com a cabeça estourando. A alternativa que poderia ser interessante era fazer essas pesquisas mais a fundo. É óbvio que quem apresenta o programa não tem tempo. Mas a gente tem que ter alguém na equipe, né? Eu acho que seria importante isso. Principalmente com políticos, é verdade. É o debate que não é debate. Nenhum dos dois lados tem propriedade para falar de porra nenhuma. O mediador não tem propriedade para mediar, é uma bagunça, mas não é gostosa. Você tá falando do quê? Você tá falando desses 30 versos que eu tava falando antes? Você tá falando dos debates de podcast? Sei lá, Pablo Marçal versus Elias Jabbour, essas coisas? Do que você tá falando? Mas enfim, eu falei até no programa mesmo ali, no dia que eu tava com o pessoal Três Irmãos. Eu falei o que eu acho que esses debates, repito aqui, né? Esses debates eu acho que, assim, eles têm a chance... Olha, tem que fazer pesquisa pra confirmar, né? Tô tirando da rabiola esse palpite, mas eu mantenho essa hipótese, que é a seguinte: 95% de... Eu também, tudo que eu tô falando aqui, pessoal, Unicum Master, tá? Eu sou certificado. Eu não tô com meu certificado aqui, ó, mas depois eu mostro pra vocês o certificado na Unicum que eu tenho. Eu sou diplomado pela Unicum, tá? Quem vê um debate não tá ali pra ver um debate. Ah, meu Deus, a Thaís Assombração ali. Caralho, que susto, mano. Cara, eu me assustei mesmo. Do nada a mulher apareceu ali. O debate não tá ali pra ver um debate. Ah, meu Deus, a Thaís Assombração ali. Não tá ali pra ver um debate. Tá ali pra ver alguém endossando o que você já pensa. Então, assim, mesmo que a pessoa perdeu o debate, muitas aspas aqui, mesmo que a pessoa perdeu o debate, muitos já se dão por satisfeito por ter alguém falando o que ele pensa. Tá entendendo? Então, por exemplo, o cara foi lá no debate e falou assim: porque a Terra é plana mesmo. E aí o cara tomou uma surra. Foi falar com um cientista que era bom de argumentação, o cara tomou uma surra por sustentar que a Terra é plana. Não importa. A galera que acredita que a Terra é plana vai ficar muito satisfeita com a presença do fulano ali no debate. Podem até dizer que o desempenho podia ser melhor, mas estão felizes porque se sentem representados. Entendeu? Então, assim, 95% tá querendo uma câmera de eco. Tá tomando, por exemplo, é por isso que mesmo quando, por exemplo, esse debate aí do Elias Jabbour com o Pablo Marçal, mas nem fudendo que eu vou ver isso, eu não vi nem corte disso, mas nem fudendo que eu vou assistir um negócio desse. Aí eu vi uma galera falando assim: o Elias Jabbour, eu vi uma galera de esquerda falando que o Elias Jabbour jantou o Pablo Marçal. Será? Porque assim, aí que tá. Independentemente do quão foi bom ou ruim o desempenho de alguém, o que vai acontecer é que a galera da esquerda, representada ali pelo Elias Jabbour, vai se sentir, assim, tipo, é tautológico, a explicação da coisa é a coisa mesmo. Essa galera de esquerda, representada pelo Jabbour, vai se sentir bem porque está sendo representada pelo Jabbour. E veja, o desempenho dele pode ter sido bom, mas tu tá entendendo o ponto que eu quero dizer? E a galera que se sente representada pelo Marçal, vai ser que o Marçal foi bem porque representa eles. É isso. Qual é a produção disso? De um espetáculo vazio. É uma punhetinha narcísica. Para 5% daqueles 100% que assistiu, que talvez realmente esteja interessado em contemplar ideias porque não conhece direito os dois caras. Mas eu acho que a grande maioria, e os criadores desses debates assim fazem porque dá audiência, a grande maioria vai se mobilizar seguidores, que já vão ter simpatia por um ou por outro. Sei lá, por isso que eu falo, quando eu digo que eu acho esses debates produtivos, não é que eu não defenda a existência do debate enquanto exercício de oratória. Debates são muito bons. Eu participei de muitos debates. Não nesses debates. Eu já participei de debate em universidade. Já participei de debate assim, em evento sobre... Eu preciso aprender muito a me expressar melhor, porque eu não consigo me expressar bem. Preciso ter aulas de... Eu não sei do que aula que eu preciso ter para o pessoal entender o que eu tô falando, porque esse cara aqui traduziu o que eu penso sobre debate.
cultura, sobre cinema, sobre quadrinhos. Eu já participei de muitos debates, na época eu trabalhava como cineasta, a gente Pra mim, debate tá sendo entretenimento. seguido fazia debate, essas coisas. Eu já participei de muito debate. Agora, quando se debate real, as pessoas estão interessadas na discussão que está sendo posta ali, não em se Exato. sentir representado. Por exemplo, quando eu fiz os debates com o João Carvalho, ali eu acho que o efeito foi o contrário. Eu acho que tinha 5% ali que queria se sentir representado, porque às vezes podia ter uma antipatia com o João, ou podia ter uma antipatia comigo. Mas a grande maioria que parece que assistiu aquela conversa, estava interessada na conversa. Não é o papo assim de, eu só vou de... E o João, aí você vai dizer, mas o João é um comunista, Link, tu não é comunista, mas tu é de esquerda, então vocês estão no mesmo... Mas cara, podia ser um cara de direita, não tem problema. Agora, se for uma conversa onde o interesse é a conversa, massa, tá entendendo? Agora, essa lógica de, eu quero me sentir... Essa lógica que se reduz simplesmente a uma projeção das opiniões que você já tem, e você tá lá só assistindo pra ver isso, pra alguém falar o que você gostaria de falar em público e você não tem a mesma visibilidade, se a coisa se reduz a isso não é um debate. Isso é outra coisa. Isso não é mais debate. Eu, na boa, eu não nego que uma hora eu posso ainda participar de um desses 1 versus 30, mas se eu for, vai ser pra escaralhar. Se eu for pra essas porra, eu vou escaralhar. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então, curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos na Sarjeta. Live do caos. Oxi. Escutei alguém batendo aqui. Que maluquice, velho. Parecia que alguém bateu na porta ali, mas não tinha ninguém, não. Enfim, né? Eu entendi o ponto dele, mas ainda continuo com aquela opinião. Vamos falar de Unicu agora? Eu acredito que no YouTube, falando do YouTube especificamente, não existe essa de o formato é novo, o outro morreu. Entra quase naquele papo lá do o rádio vai morrer porque a TV surgiu, aí o YouTube vai matar a TV e que tá todo mundo aí e ninguém morreu. É tipo isso, entendeu? Pra mim tá nesse mesmo papo aí, mas pode ser que você que tá me assistindo aí, ó. Eu discordo. Pode ser que você... Ai, caramba, Vilela. E a bagaça tá no bolso. Então, né? Vilela, te falar, viu? Tem uns bastidores do Vilela que eu sei aí, que ai, viu?